Boa noite. Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live. E hoje nós iremos falar sobre como Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Grace. Eu estarei aqui Boa noite. Boa noite, Tudo bem, Grace? Esther, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu, assim, agradeço muito a você por estar participando conosco esta noite. Eu sinto-me privilegiada, uma vez que eu tive aula na minha graduação com a professora a doutora Grace. Mas nesta live nós vamos falar um pouco sobre as crianças, como cuidar de crianças com bexiga neurogênica. Eu sei que é um tema que muitas pessoas me enviaram mensagem, sabe, Grace? Ah, Querendo que bom. saber o que é a bexiga neurogênica. Então, eu falei, vamos assistir a live, porque justamente a nossa intenção é trazer o conhecimento às pessoas sobre este tema que é tão importante, né? Então, eu gostaria de passar a você, que você fizesse as considerações iniciais, falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito prazer. Boa noite a todos, boa noite, Esther. Assim, eu também estou muito feliz com esse nosso reencontro, né? Depois de tantos anos, a Esther trabalhamos juntas no Instituto Fernandes Figueira, na UTI Neonatal. Ela foi minha aluna de graduação, de pós-graduação. Então, assim, Esther, é uma honra para mim, tá? Muito obrigada pelo convite, de falar de um tema que eu amo. Sou enfermeira, trabalho no Instituto Fernandes Figueira, que é uma unidade, né, da Fiocruz. É uma unidade de assistência, ensino e pesquisa, que nós desenvolvemos vários projetos, principalmente nessa área também de bexiga neurogênica. E a minha experiência vem do dia a dia, né, com essas crianças. E o meu interesse, ele começou, eu era da neonatal, como a Esther, né, lembra? E da neonatal eu fui estudar essas crianças com bexiga neurogênica no meu mestrado. Eu era enfermeira da rotina ainda na UTI, neonatal, e eu observei uma discrepância, né, com os profissionais de saúde com relação à orientação com essas mães na alta, com relação ao cateterismo. E aí eu fui mais a fundo, eu fui estudar o meu mestrado, eu entrevistei mães que realizam esse procedimento no domicílio, o cateterismo vesical, e a partir daí foi crescendo, né, cada vez mais a paixão por essas crianças, e eu fui para o ambulatório de urodinâmica, o qual trabalha com bexiga neurogênica e disfunções miccionais, que eu estou lá até hoje, já são quase 20 anos, não vou falar quanto tempo. E no doutorado eu continuei desenvolvendo o assunto, mas especificamente no cuidado materno dessas mães com essas crianças, né? Então, assim, essa noite eu vou falar sobre a minha experiência como enfermeira nesse serviço de urodinâmica e bexiga neurogênica no Instituto Fernandes Figueira e espero, assim, que eu possa acrescentar para as pessoas que estão participando, né, um pouco da minha experiência, da minha vivência e também trocar, né, com algumas pessoas que também têm essa clientela, que trabalham com essas crianças, a gente possa trocar aí umas figurinhas e ser bom para todo mundo. Com certeza,
Vai ser sim. E interessante que na sua fala você colocou muito a questão da avaliação da urodinâmica e a bexiga neurogênica. Então, como eu recebi inúmeras mensagens sobre o que é, né, eu gostaria que você então falasse do que é, né, e de como se processa esta avaliação urodinâmica. Uhum. O que que é bexiga neurogênica para a gente começar, né, a entender um pouco, a maioria já deve saber, mas a bexiga neurogênica ela é um distúrbio miccional que é causado por uma alteração neurológica, um dano neurológico. Então, esse dano neurológico ele pode ser congênito, que é a maioria das nossas crianças, né? Como nós somos um hospital de referência para diversos tipos de malformações, nós recebemos muitas crianças com mielomeningocele ou espinha bífida, que tem essa alteração no tubo neural e vai, consequentemente, essa alteração também na parte vesical e intestinal dessa criança. E tem também a bexiga neurogênica, que ela é ocasionada por uma lesão medular adquirida, no caso de um traumatismo, um acidente, arma de fogo, um acidente automobilístico, enfim, né? E, infelizmente, nós temos recebido bastante, aqui tem me surpreendido até, adolescentes com doenças degenerativas, né, que vão ocasionar, infelizmente, também a bexiga neurogênica. Então, só para a gente situar um pouquinho, né, o que é essa bexiga neurogênica, e como você perguntou, qual a relação, né, da urodinâmica. Eu estou aqui só com um roteirozinho, senão eu me perco. Então, o que é urodinâmica? Como que a gente faz esse diagnóstico, né, da bexiga neurogênica? Quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico da bexiga dessa criança. Então, lá no Instituto Fernandes Figueira, nós já começamos a fazer esse exame com 1 mês de vida dessa criança. Infelizmente, muitas crianças já chegam até nós com mais idade, infelizmente já tem algumas sequelas, né, devido a esse atendimento tardio. Mas quanto mais, menos de 1 mês também não vai dar um bom resultado, né, assim, o exame. Então, o ideal seria a partir de 1 mês de vida. E lá no Fernandes Figueira a gente tem essa facilidade porque muitas crianças nascem lá, né? Então a gente tem um acesso mais fácil e essa mãe tem um acesso mais fácil ao exame. Então ela já vai de alta com esse exame agendado. E eu faço esse contato com essa mãe já na UTI neonatal, para que ela conheça, né, quem é essa enfermeira que vai acompanhar o seu filho, fazer o exame no ambulatório, porque é importante você criar esse vínculo de confiança com a família, né? Certo. Então, a gente faz esse exame de urodinâmica, na verdade, é o estudo urodinâmico, para a gente traçar a partir daí o tratamento dessa criança. Como é que vai ser a partir daí? Então, o que é o estudo? O que consiste? Esse estudo urodinâmico ele vai me dar o funcionamento, como é que está funcionando essa bexiga. Não é um exame de imagem, como uma ultrassonografia ou um outro exame. É um exame que vai me dar o funcionamento. Geralmente, antes desse exame, né, para a gente preparar essa família e essa criança, quando é bebê é mais fácil, mas às vezes é uma criança maiorzinha, uma criança que vem de outra instituição só para fazer o exame. Então tem que ter todo um preparo, porque é um procedimento invasivo, né? Por mais que seja passagem no catéter, não dói, né? Incomoda um pouco. E a gente sabe que é uma região muito sensível, as pessoas, né? Tanto do menino como da menina, é muito delicado, você tem que ter todo um cuidado. Então, antes do exame, eu faço uma consulta de enfermagem. O que consiste essa consulta de enfermagem? Se você quiser perguntar alguma coisa, pode Não, interromper, tá? Por tá favor, ótimo. tá, Esther? Essa consulta de enfermagem, e alguém quiser fazer alguma pergunta também, essa consulta de enfermagem, ela consiste numa anamnese, né, dessa mãe, dessa criança, com todo o histórico de nascimento, o histórico de infecções urinárias, medicações,
se faz cateterismo ou não, como é que foi, se ficou na UTI, quanto tempo, enfim, faz todo um histórico, um levantamento de alergias também. E a gente explica para essa mãe como é que é o exame, e a gente colhe uma urina, uma cultura de urina, nessa consulta de enfermagem. Por quê? Porque para fazer esse estudo urodinâmico, essa urina ela não pode ter bactéria, não pode ter infecção, né? Tem que ser uma urina que esteja toda ok. Então a gente colhe, mas como é que colhe essa urina? Geralmente com catéter, com a sonda, né? Mas se é uma criança, tem que ser todo um procedimento estéril, mas se é uma criança maiorzinha, que vai no banheiro, que controla a urina, que é a minoria, aí a gente pode colher também essa urina por jato médio. A gente oferece todo o material o responsável, o estéreo, né? Gásia, clorexidina, enfim. E vai no banheiro e colhe essa urina. A gente não utiliza, pode perguntar, Esther. Você colocou a questão da mãe, que você primeiro faz este elo ali na UTI, né? E normalmente, assim, como é a reação da família? Porque, assim, tem que ter um acompanhamento muito severo, né? E como é que é a reação, assim, como elas recebem, os familiares, enfim. A gente vai aprendendo, né? Eu acho que a pesquisa ajuda muito a gente a traçar novos protocolos de novas condutas. Eu não consigo ver assistência fora da pesquisa, ou vice-versa, né? Então, meu mestrado e meu doutorado foi muito em cima dessa reação. Eu mudei muito, né? Depois que eu entrevistei essas mães, porque eu acho que eu chegava de uma maneira muito enfermeira, muito autoritária, né? E hoje em dia eu já vou mais para ouvir e para falar um pouco, né? O que que é, o que que ela sabe. Primeiro eu vou ouvir, né? O que que você sabe da bexiga neurogênica? O que que você sabe da sondinha? O que que te falaram, né? Quais são, o que que você está pensando? Quais são, enfim, eu vou ouvir muito, né? E a partir do que ela me traz, eu vou devolvendo aos poucos esse conhecimento, porque também não adianta você chegar e jogar tudo, né? Em cima dessa família, que ainda está passando aquele período de luto, né? Sim. É uma fase difícil, né? Uma fase difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me identifico, né? Quando eu vou lá, eu crio esse vínculo, eu crio esse elo, né? De confiança. Então, essa Acolhimento, né? criança... Oi? Pode falar. Acolhimento desta família, né? Exatamente, é um acolhimento. Então, quando ela desce para o ambulatório, ela vai me encontrar. Sou eu que vou fazer, né, o treinamento, se for o caso. Eu vou junto com a equipe médica fazer o exame. Então, já cria ali uma confiança e um acolhimento melhor. Certo. Então, essa consulta de enfermagem pré-exame ajuda também a esse acolhimento, a essa confiança. O exame de urodinâmica, ele consiste na passagem de duas sondinhas, né? Eu vou falar agora da parte técnica, Tá. né? Porque urodinâmica, muita gente nunca ouviu falar, né? Ou ouviu falar em adulto. É um exame, assim, são poucos os lugares no Rio de Janeiro que fazem, infelizmente, porque é meio complicado em criança, né? Ninguém quer arriscar muito, porque tem que ter muita paciência. O nosso consultório é muito lúdico, a gente tem televisão com desenho, a gente tem brinquedos, a gente tem manequim para mostrar para a mãe o que é um rim, uma bexiga, onde está, né? Dentro da anatomia. Então, tudo isso é importante. Então, nessa consulta de enfermagem, que a gente colhe essa urina e depois marca esse exame de urodinâmica, porque não pode ter infecção urinária, porque pode dar alguma alteração no exame, né? Porque a bexiga com bactéria, ela fica mais sensível, ela fica mais irritada. Então, é ideal realmente que não tenha. E quando nós fazemos o exame, passamos a sonda, uma sonda de duplo lumen, quando é uma criança que tem alguma sensibilidade, como no caso agora, nós estamos atendendo muitas crianças com microcefalia, devido à síndrome da zika congênita,
né? Também o Fernando Figueira está sendo referência, e até a nossa equipe, né, fizemos um estudo e levantamento que essas crianças também apresentam bexiga neurogênica. É Então, interessante. aumentou muito a nossa demanda também em atender essas crianças. Então, ou passamos 2 sondinhas, 4, aquela, né, traqueal, que é o que a gente tem aqui no Brasil, né? 2 sondinhas fininhas. Por que 2? Eu preciso de uma saída para encher essa bexiga de soro durante o exame, né? Primeiro eu passo a sonda e esvazio a bexiga. Porque essa criança, ela não consegue urinar, né? Ela urina, assim, por transbordamento, digamos assim. E eu passo a sondinha, esvazio, por quê? Porque eu vou, durante o exame, a gente vai encher essa bexiga com soro fisiológico. E a outra pontinha da sonda, eu vou ligar no computador, que vai me dar todo o movimento dessa bexiga, se está enchendo, se esvazia, se tem contração, qual é a capacidade que essa bexiga aguenta lá dentro, qual é a pressão intravesical, né? Então, a partir daí, a médica, a uropediatra, ela vai tratar a conduta, vai tratar o tratamento, tratar o tratamento dessa criança, né? Certo. Então, é um exame que eu preciso da criança quieta. A criança não tem anestesia, né? Então, assim, eu preciso usar toda a minha psicologia, não só eu, né? Todo mundo, A equipe porque a gente toda. não vai fazer a força, né? A gente, às vezes, precisa segurar um pouquinho para passar a sonda, mas se a criança ficar chorando, eu não vou conseguir, né, fazer esse exame, não vai me dar um resultado legal, né, correto. Devido. Então, eu preciso ter muito blá, 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 para que essa criança fique quietinha, ou ela fica no colo da mãe, se for um bebê, ela pode ficar mamando no peito, né? Quando é maiorzinha, fica assistindo televisão, fica brincando, mas eu quero que ela não chore, ela tem que ficar quietinha, né? E é interessante porque essas crianças com microcefalia, frente à questão da Zika, né? Elas, isso é um fato muito novo, né? Deve ter o que aí uns 2 a 3 anos, né? E, e aí você já está recebendo essas crianças, né? Quer dizer, uma das consequências se trata da bexiga neurogênica, entre outras, com certeza, né? É, é. É uma. A gente já está recebendo desde o nascimento essas crianças. Porque o Fernandes Figueira está com uma pesquisa, né? É, alguém colocou aqui que os pais devem observar na criança para perceber alterações que podem ser bexiga neurogênica, tá? Então a gente já está recebendo desde o nascimento essas crianças, na verdade, né? E estamos acompanhando. Agora elas têm um prognóstico muito bom. Quando tratada corretamente, elas têm um prognóstico, essa bexiga tem um prognóstico melhor do que as crianças com melomeningocele. Isso é bom, mas precisam também ser tratadas. Eu acho que alguém perguntou como fazer o diagnóstico da bexiga neurogênica. Como os pais podem observar os primeiros os sinais, né? Com quais sinais esses pais podem procurar a assistência? Foi o que eu falei, a gente tem que saber a origem, né? Assim, se a criança tem uma malformação neurológica, ela vai ser investigada essa bexiga neurogênica com certeza. Porque quando é bebê, quando é pequenininho, a gente vê a fralda molhada, né? E a mãe não se dá conta. Será que tem resíduo, né, nessa bexiga? Será que ela está urinando tudo? Não dá para pensar isso numa criança que faz uso de fralda ainda, né? Certo. Agora, então, geralmente, se já tem um sinal neurológico, essa criança, ela vai ser investigada. E aí ultrassom, é o exame de urodinâmica, né? Então, a partir daí começa toda uma investigação, né? E Deixa eu ver aqui. Pode falar. as principais causas, né? Você falou na questão
neurológica, né? E a questão também em termos de algum tipo de acidente, né? É, Que atinge a medula. e E as degenerativas que a gente está observando. nos adolescentes, né? E, É. e, e é um número grande de adolescentes frente a esta patologia? Não, o que a gente tem agora, assim, as nossas crianças, elas estão crescendo. Porque se você fizer um bom acompanhamento, né, o objetivo do tratamento é justamente que essa criança ela fique sem infecção urinária, porque a infecção urinária, porque se ela não consegue esvaziar, né, a bexiga ela é um órgão de armazenamento, né, mas ela tem que sair, tem que esvaziar. Se não consegue totalmente, aquela urina que fica ali vai causar infecção, né? E muitas infecções recorrentes levam à lesão renal, que é isso que a gente quer evitar, né? Certo. O nosso setor, ele cuida só da bexiga, né? Para quê? Para evitar as futuras lesões renais, porque é silencioso isso, né? Muitas vezes os pais ficam muito preocupados com se a criança vai andar, não vai andar, com outros distúrbios. Lógico, não estou falando que não é preocupante, mas a parte a vesical, ela às vezes vai se arrastando um pouco esse tratamento. Isso é muito perigoso. Isso que eu quero chamar a atenção sobre isso, né? Então, com um bom tratamento, ele começando o mais cedo ainda possível, tem um bom prognóstico. Qual é o objetivo, né? É fazer com que essa criança, ao longo do tempo, ela não precise mais usar a fralda, né? Ela Certo. fique continente, ela não tem infecção urinárias, porque também pode levar a lesões renais irreversíveis, né? E o tratamento é a oxibutinina, ou o Retemic, também conhecido, né? A medicação, e o cateterismo intermitente limpo, né? Alguém está perguntando sobre o assoalho pélvico e a eletroestimulação, né? Bem, o que eu posso falar da eletroestimulação, não é a minha área, né, de fisioterapia, mas a gente teve uma excelente oportunidade no serviço de ter uma doutoranda, né, a fisioterapeuta, que o trabalho dela foi sobre eletroestimulação nessas crianças de bexiga neurogênica, nas crianças com mielomeningocele. Mas só que ainda assim, é um resultado, a gente não pode afirmar ainda, né, se essa eletroestimulação, a gente viu alguns casos que diminuía muito a pressão intravesical, porque também, o perigo também dessa pressão alta dentro da bexiga é causar lesão renal, a gente também não quer que ela tenha uma pressão muito alta, isso a gente consegue ver na urodinâmica. Então, a gente viu alguns casos, essa Samanta que está perguntando, né, dessa eletroestimulação, ela colocava aqueles eletrodos, né, na região sacra da criança durante o exame, e a gente observava uma diminuição da pressão vesical. Mas ainda também, assim, eu não posso afirmar categoricamente ainda esses resultados, e eu não tenho, assim, muita propriedade para falar. Talvez possa até depois enviar o contato da fisioterapeuta que fez essa tese de doutorado, para a Samantha, né? Certo. Para conversar um pouco sobre isso, porque seria muitas fisioterapeutas têm estudado, né, sobre a eletroestimulação. Seria muito bom, né, esse resultado positivo para a gente, para essas crianças. Que aí a Samantha depois poderia estar entrando em contato, então, com a, Eu a mandaria. fisioterapeuta, certo? Que fez a pesquisa, né? Enfim, né? Isso. Para ela. Porque também é algo muito interessante, porque é um tema, na verdade, que a questão da atuação multidisciplinar ela é muito importante. Né? Porque eu sei que lá no Fernando de Figueiras é uma equipe multidisciplinar que trabalha e sempre pautada na ciência, na pesquisa, né?
é bom, eu acho que essa criança, ela passa por vários ambulatórios, vários especialistas. Então, não dá para você ver é, só, né, uma parte. Você tem que conversar, né, entre eles e com eles, aliás, né, conversar e ver o todo dessa criança. O que está afetando? Por que não melhora a parte da bexiga e a parte neurológica ou a parte psíquica ou não sei? Então, vamos conversar com esses profissionais, né, que estão atendendo essas crianças. Por que não está fazendo cateterismo? Né? Será que é algum problema social? Aí vamos conversar com a assistente social. Então, a gente tem, assim, realmente no Fernandes Figueira, e eu acho até que essa pandemia, por incrível que pareça, sempre traz coisas boas, né? Eu acho que trouxe também essa comunicação melhor com os profissionais de saúde. Hoje a gente está muito legal. A gente está assim, a criança vai, como a gente está diminuindo um pouco o atendimento, então a gente aproveita essa criança, quando ela vai no ambulatório, ela já vai por todos os ambulatórios que ela pertence, que ela passa, né? Então a gente faz realmente um atendimento não é ao mesmo tempo, mas é multidisciplinar, não deixa de ser, né? E a parte do pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar da parte do cateterismo. Sim, é que é muito importante porque assim, as famílias elas têm que lidar com isso, né? Pois é, esse é o grande desafio da enfermagem também, né? Porque após a urodinâmica, a gente já tem uma noção se essa criança vai precisar ou não desse cateterismo, né? Às vezes só posteriormente, ou às vezes a gente já sabe. Desde um resíduo muito alto, ou está fazendo várias infecções urinárias de repetição, enfim, a gente já tem uma noção. E aí você dá essa notícia para a mãe, né? Ela já fica com a cabeça, ó, ela fala o quê? Eu vou ter que aprender a passar essa sonda? Já é um choque, né? Então, assim, é muito importante a gente saber também o momento de iniciar esse treinamento. Se der, né, para esperar um pouco mais, eu penso assim, né, na minha experiência, claro que precisa fazer o cateterismo, sim, né, na maioria das vezes, mas se eu puder esperar um pouco mais para uma mãe que está com uma maior dificuldade, uma família, vamos falar assim, né, os pais, a família, de aceitar essa nova condição, então a gente espera um pouco, talvez se puder esperar um mês, algumas semanas, claro que aí a gente tem que ter o bom senso clínico também. Às vezes não dá para esperar, às vezes a criança já está numa situação clínica de risco, né, renal, de risco para o trato urinário. Então a gente tenta ali uma mediação, né? Não, vamos esperar um pouquinho, ela vai para casa, né, vai pensando tudo aquilo, conversa com a família, enfim, vai metabolizando tudo aquilo na cabeça dela. Porque é muito difícil se a gente pensar, né? A mãe não é nenhuma mãe quer passar uma sonda no filho para urinar. A mãe quer trocar a fralda, dar de mamar, brincar, né? Então, de repente, além de tem a malformação, tem outros diagnósticos, e você chega e fala, tem que passar a sonda, né? Meu filho só vai conseguir. Choca, né? No primeiro momento choca, né? Choca, é aceitável, né? Que choque. Então, que tem uma certa resistência, né? Então, você tem que entender, por isso foi muito importante o meu mestrado, quando eu entrevistei essas mães. Tem que entender todo esse processo. Às vezes ela chega em casa, ela tem outros filhos, às vezes o pai não vai na consulta, o pai não entende por que tem que passar a sonda. Se é menina, muitas vezes, né? O pai não quer passar, ou se é um menino, a mãe não quer fazer, ainda tem esse tabu, né? Esse tabu social, que também é normal, né? Então, assim, eu acho que esse é o desafio, né? O cateterismo é um grande desafio, né?
para nós, profissionais de enfermagem. E para as mães, principalmente, para as famílias. Eu falo mães porque a maioria é mãe, né? Mas a A gente sua realidade ali, né? A sua experiência, né? Você lida mais com as mulheres, né? Com as mães. mas já está mudando um pouco, viu? Os pais estão participando mais, isso é muito bom. É de suma importância, né? Então, É. e nessa parte do cateterismo e tudo, dependendo da família, existe um suporte, eu digo assim, em termos do material que vai precisar ser utilizado, né? Olha, o que que a gente. O Instituto ele não fornece o material, a gente não tem esse material para fornecer para os pais. Quando a gente ganha doação, a gente fornece, né? Mas normalmente não temos. Mas a médica que acompanha essa criança, ela faz um laudo para a Defensoria Pública. E essa criança, essa mãe, ela entra, né, com esse laudo, falando o que a criança tem, tudo que a criança precisa, sonda, xilocaína, medicação, fralda, e ela dá entrada na Defensoria Pública para conseguir esse material. Esse laudo, Certo. ele tem um período, agora eu não sei se é de 6 meses, era um ano, agora eles diminuíram para complicar mais, né? E nessa pandemia está muito difícil das mães receberem material. Isso dificulta Imagino, muito muito. também, né? Porque não tem material, não faz, como é que vai fazer, né? Então, a nossa população é uma população carente, a gente sabe disso. Então, tem essa dificuldade, sim, assim, consegue, né? Com muita luta, eu sempre falo, olha, não desiste, não desiste que você vai conseguir, que as mães conseguem. Mas até Mas, é importante você ter colocado a questão do laudo, né? E de procurar os meios, né? Que facilitam na qual essa família possa estar recebendo, né? Junto à defensoria, enfim. Né? Nós a temos mãe, uma pergunta. Se o Instituto Fernandes Figueiras oferece apoio psicológico para os pais. olha, oferece, a gente encaminha, né? Agora está mais difícil porque os profissionais estão se aposentando, né? E eu tô quase, hein? Ainda estou lá firme. Os profissionais estão se aposentando, a gente não consegue repor, né? Porque é só com concurso, mas a gente oferece, tenta da melhor maneira, não é o ideal, né? A gente sabe que não é o ideal, mas a gente tenta da melhor maneira possível encaminhar essa família e até a criança também, maiorzinha, que precisa desse apoio, né? A Conforme vão Samanta crescendo. também. A Samanta aqui já. Eu não entendi o que que ela perguntou. Peraí, deixa eu ver aqui. Minha filha tem mielomeningocele, tem 2 anos, tem a bexiga neurogênica, fica muita urina parada e também tem um escape, e ela faz uso de sonda. Sobre a fralda, daria para tentar desfraldar? Olha, Samanta, que bom que você está participando, né? Nada como alguém que vive isso no dia a dia também. Muito bom. Muito boa sua pergunta também. 2 aninhos ainda é muito precoce para desfraldar, assim. Talvez o objetivo do cateterismo é esse, é desfraldar, porque essa criança ela vai crescer, ela vai para a escola, né? Vai para jardim, escola, enfim, ela vai ter uma vida com outras crianças, vai ter uma vida social. Então, o objetivo realmente é desfraldar, né? Talvez agora seja muito cedo ainda, com 2 aninhos, mas o que você pode observar, o que a gente orienta lá no nosso serviço, eu não sei como você foi orientada, é fazer o cateterismo de 4 em 4 horas, que é mais ou menos o tempo que a gente vai no banheiro, se a gente tem uma ingesta hídrica adequada. Então, se nesse período
se toma oxibutinina, que ajuda a reter essa urina, a aumentar essa complacência da bexiga, essa complacência vesical, e faz o cateterismo, aí observa, né? Eu sempre falo para a mãe colocar calcinha, uma cuequinha, e observar se entre os cateterismos a criança fica seca, né? E aí ela já vai sabendo assim, não, O dá para tempo. fazer de 4 em 4, não, dá para fazer de 3 em 3, né? Vamos prorrogar um pouco mais, dá para ficar um tempinho mais sem fralda. Isso é uma coisa gradativa, né? Eu acho que com 2 anos ainda é um pouco cedo, né? Até uma criança que não tem a bexiga neurogênica, às vezes é um pouco cedo desfraldar nessa idade. Mas o objetivo é esse, né? Que futuramente ela fique continente, né? Está, Ela está no caminho certo, né? exatamente, tá sim. Muito, muito pertinente a pergunta, né? E como você falou, está vivenciando esta, esta questão que nós estamos tratando nesta live. E daí a gente vê a importância, né, Grace? Aparentemente, pode até parecer que é uma patologia Hum, que não tenha um índice elevado, né? Mas quando a gente exatamente. está trabalhando, né, e visualizando, vendo como tem, né, crianças, adolescentes, enfim, né? Isso que você falou é verdade, Estela. A gente acha que, ainda mais que a gente tem um olhar meio viciado, né? Trabalha numa instituição de referência, mas quando eu saio, né, e eu vejo em outras situações pessoas próximas, né, como agora a Samantha, né, enfim, Sim. a gente vê que isso é mais comum do que a gente pensa, né, e muitas dessas crianças estão sem tratamento adequado. Isso que é o pior, isso que me deixa preocupada. Às vezes, infelizmente, a gente recebe crianças já com uma certa idade, com tardia, né? 4, 5 anos, e que não faz cateterismo, não faz tratamento, e a gente vai começar tudo do zero, nunca fizeram uma urodinâmica, né? Você vê, no hospital a gente começa com 1 mês de vida o tratamento. E muitas mães na UTI, já, às vezes, elas já vão para casa fazendo cateterismo. Aprenderam lá, eu vou lá na UTI e ensino, porque são crianças que estão com muita retenção urinária, às vezes já tem ultrassom de vias urinárias com alterações, então elas precisam sair realmente fazendo o cateterismo. Então, a gente vê a importância desse conhecimento, a importância desse tratamento precoce, para que futuramente essas crianças tenham uma qualidade de vida, né? Com certeza. Agora, algo interessante que, assim, né, a realidade do tratamento feito, realizado ali no Instituto Fernandes Figueiras, ele é de excelência, né? Tanto é que é referência, né? E, no caso, famílias que estejam assistindo esta live, qual seria o procedimento, como elas poderiam chegar até a, ao tratamento no Instituto Fernandes Figueiras? Olha, no Fernandes Figueira, atualmente, só crianças ou que nascem lá, né, que já tem uma referência interna, ou uma referência externa através do Sistema de Regulação de Vaga, que é o SISREG, né? Então, ou é o médico de família, ou o posto de saúde, ou a instituição onde essa criança nasceu, através desse sistema de monitoramento de vagas que vai encaminhar essa criança para o Instituto Fernando Figueiredo, para o Hospital Sara também, né? O Sara também faz esse tipo de acompanhamento, e a UERJ também ela tem um setor que faz alguns, está funcionando com alguns exames também na pediatria em crianças. Então, Sim, infelizmente, são poucos os lugares, né? não pode, né? Então, a São gente tem poucos. uma demanda muito grande. A gente tem uma demanda não só
interna como externa, tem uma demanda fora do Rio de Janeiro, região dos lagos, não é mole, bastante. não. Porque, na verdade, assim, somente com encaminhamento, né? Não adianta chegar lá na porta, né? Somente com encaminhamento, né? Dulcis Reg, né? Não é nem como era alguns anos atrás, algum profissional vinha, né? Numa prescrição, com um papelzinho, isso não existe mais. Agora tem que ser realmente pelo esse sistema de regulação de vaga. Ou, quando essa gestante é uma gestante de risco e ela já é encaminhada para o Instituto Fernandes Figueira e a criança nasce, né? E aí, a partir daí, tem todo o tratamento necessário. Mas aí tem que Certo, ser uma administração de risco também. certo. Eu só quis, assim, deixar bem claro, assim, né? A forma que é encaminhado ou o tratamento feito lá, né? Até para que as pessoas tenham essa Aí, noção, essa visão, né? Os locais realmente são poucos, né? enfim, E, infelizmente, né, pelo pelo visto, no Rio de Janeiro estão 3 lugares, né? Fernando de Figueiras, o ERJ tem um. o SARA, né? E os servidores, eu acho que agora não está mais fazendo. A Lília, obrigada. Parabéns pelo trabalho. A É, Lília é a enfermeira-chefe lá do ambulatório. que Que legal. bom que a chefe É, está vendo. oi? Que bom que a chefe está assistindo, né? É, é. E assim, eu sei da qualidade, né, do seu trabalho, são muitos anos, né, e lá eu sei que na linha de pesquisa também você está sempre muito atuante, né, e felizes as famílias que podem estar cuidando ali, tendo você assistindo também, né, dando essa assistência, essas orientações às mães, porque como a gente pode observar, né? Quer dizer, o seu trabalho de pesquisa levou à verificação de que essas mães, essas famílias precisam deste acolhimento, né? E essas crianças também, né? E, sobretudo, é, esta referência, né, do acolhimento, né? E a gente pode observar que só mesmo através da pesquisa, né? E aí a gente A ressalta o pesquisa é valor da isso. pesquisa. Exatamente, né? Ela não pode ser uma coisa ilusória, uma coisa afastada. Pelo menos eu penso, principalmente na enfermagem, ela tem que estar linkada com assistência, né? Então, qual o objetivo do meu trabalho, da minha pesquisa? É melhorar a minha assistência, né? É melhorar o que eu faço, é atender cada vez melhor essas mães, essas crianças. Então, a partir da pesquisa, a gente vai revendo protocolos, vai revendo forma de atender, vai revendo sala, será que essa sala está adequada? Vai revendo todo o material que eu uso. Não, eu preciso de um aparelho melhor para fazer urodinâmica, eu preciso de uma sonda mais maleável, que não traumatize tanto essa criança. Então, através da pesquisa no serviço, né, não só da enfermagem, mas de todos os profissionais que lá atuam e estão na linha de pesquisa também, a gente vai melhorando esse atendimento. Eu acho que o objetivo maior é esse, né, melhorar e a gente poder oferecer cada vez mais um conforto, né? Cada vez mais um atendimento de qualidade no hospital público, né? Que é o Fernandes Figueira, que é SUS, né? A gente está falando nessa pandemia tanto do SUS, né? Então, assim, a gente tem orgulho de ser SUS, né? Ter orgulho de trabalhar em saúde pública, sim, né? E De atender ressaltar o valor do SUS, né? o valor e o valor dos profissionais que trabalham no SUS, que trabalham na saúde pública, Isso. né? A enfermagem. A enfermagem ela tem que ser um profissional que faz a diferença onde quer que ela esteja atuando, né? Eu sempre ouvia isso na faculdade, que já faz bastante tempo. Você é um agente de mudança. Eu nunca tirei isso na minha cabeça, né? Você é um agente de mudança.
Então, aonde a gente estiver, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Eu sou um agente de mudança, né? Sim. Então, eu tenho, o que que eu vou fazer para melhorar aqui o meu serviço? É um mestrado, é um doutorado, é uma especialização, né? Eu gosto muito de receber aluno, eu gosto de receber estagiário, eu gosto de receber residente. Infelizmente, agora nessa pandemia está tudo restrito, né? Está tudo modificado, mas isso vai passar. Mas assim, o nosso serviço ele está sempre aberto, né? Sim. Para as pessoas conhecerem, para as pessoas é, saberem o que é que a gente faz, como a gente faz, quer passar um dia, quer aprender um pouco mais, a gente está aberto aí para Poxa, que receber. legal, A que gente gosta, bacana. todos gostam, não só eu como enfermeira, mas as pediatras que trabalham comigo, os profissionais de enfermagem que trabalham comigo, eles realmente estão sempre abertos para essa capacitação. E a gente recebe de todos, como você falou, multiprofissionais, de várias áreas a gente recebe profissionais. Isso é muito legal, é uma troca muito construtiva, muito boa. Que bacana. Grace, tem uma outra pergunta aqui. Como é feito o monitoramento das crianças com alta? Ah, sim, que a gente vai falando tanta coisa, né? Uma coisa na outra. É, com relação ao cateterismo, eu sempre marco, depois, digamos que essa mãe fez o treinamento, ok, está fazendo. Tem uma cartilha que nós elaboramos do cateterismo, eu dou para essa mãe, né? Ela anota, pelo menos para mim, 5 dias ali o volume que está saindo, a hora que ela fez, como é que está o aspecto dessa urina, que é importante. E eu agendo geralmente 15 dias após esse Ah, treinamento para que eu venha numa consulta de enfermagem e eu possa corrigir algumas falhas, ou ela chega para mim, olha, Grace, eu não fiz, não consegui, cheguei em casa, tinha um monte de coisa para fazer, a marido é filho, minha sogra falou para não fazer, enfim, tem de tudo, né? tem Então, os de tudo. fatores externos têm que ser considerados, porque uma coisa é no hospital, né? Outra coisa é quando você chega em casa e a realidade é totalmente outra. Então, essa criança, com relação ao cateterismo, ela é agendada um retorno até 2 semanas, às vezes antes, às vezes depois, de acordo também com a disponibilidade é, do tamanho Ah, desse pai. E aí a gente acompanha. E as consultas médicas, é, no primeiro ano de vida, elas são mais frequentes, né? De 3 em 3 meses. Agora a gente está até aumentando um pouquinho por causa da pandemia. E depois disso, com o tempo, elas vão sendo mais, como que eu digo, mais, já não são tão frequentes, né? A criança vai crescendo aí 2 vezes ao ano, depois de ano em ano, mas no mínimo de ano em ano. A gente não pode deixar de ver essa criança, né? Agora, claro, se a mãe liga e a criança tá com uma urina com cheiro forte, com odor, com uma cor feia, aí a gente fala, vem para cá. A gente é um ambulatório assim, muito flexível, muito de porta aberta, né? Então, se ligou e não está alguma coisa legal, a gente pede para vir. Se ela tiver essa disponibilidade, vem, que a gente vai colher uma urina, a gente vai ver o que está acontecendo, né? A gente vai. Não, não pode ficar desse jeito, né? Então, geralmente elas ligam, sim. né? Estou conseguindo passar a sonda, olha, tá tomando remédio, está dando reação. E ali a gente, se conseguir resolver, né, por telefone, dar uma orientação. Se não conseguir, a gente pede para vir e ver essa criança, tanto a enfermagem como a equipe Tá, médica também. certo. A Raíssa está fazendo um elogio ao seu trabalho. A É muito Raíssa, isso, isso. Raíssa é enfermeira de Campina Grande. Agora eu vou falar, Raíssa, que a gente fez uma capacitação lá. Ela trabalha com crianças com microcefalia, crianças com zika congênita, um trabalho maravilhoso. Então, Puxa, a gente
elas passaram um tempo aqui no Rio com a gente, no Fernando Figueira, e depois a gente foi lá fazer essa capacitação. E hoje eles montaram lá um serviço que não deixa nada a desejar de urodinâmica. Isso é legal a gente fazer, né? A gente está aí montando um serviço lá, assim, é muito gratificante. E ela é uma enfermeira sensacional, ela e a Hanna são maravilhosas. Obrigada. Parabéns para elas também, né? Porque mais crianças tendo qualidade de vida, né? E famílias sendo acolhidas também, porque quando seus filhos são cuidados, os pais ficam mais tranquilos, né? Muito É, legal. Muito legal mesmo. Poxa, serviço de excelência, né? Mais elogios a você, né? muito obrigada, muito obrigada, fico muito feliz. Não só a mim, mas o serviço. Todas as Porque pessoas que fazem parte. o Fernandes Figueiras, ele é um trabalho de excelência e nesta sua fala agora sobre a Raíssa, né? Então, vocês capacitando outros profissionais e isso é assim numa constante, né, Grace? É o nosso objetivo, né? Eu acho que você não tem que guardar o conhecimento para si. Né? Esse Ótimo. conhecimento ele tem que ser expandido, ele tem que ser, né? Para todo mundo. É o que você está fazendo, né, Esther? Eu acho que as Obrigada. redes, elas são muito legais porque você está expandindo esse conhecimento. Eu assisti quase todas, porque Obrigada. você é gravada, né? Então, eu acho que, e de diversas áreas, e isso é muito importante. Se hoje é isso que a gente tem, né? Se a gente está aprendendo com essa tecnologia, então vamos aproveitar, né? Vamos tirar o máximo possível, né? Com E certeza. é legal essa troca, né? Eu Com acho certeza. que a gente tem que expandir esse conhecimento, sim, porque eu não vou ficar a vida toda no Fernando Figueira, eu quero me aposentar. Então, quando eu falo isso, né? Então, a O gente tempo já tem, né? tempo, serviço, tem tudo, né? Mas e aí, eu A consigo. pesquisa, a pesquisa te segura. Não é, a pesquisa, as crianças, os colegas, É né? verdade. Não pego sair ainda, não, ainda não me sinto preparada. Ah, mas que bom, porque estamos aproveitando a ferramenta que é a internet para divulgar, né, disseminarmos o conhecimento, né? Agora, eu só queria, ainda temos alguns minutinhos, tá, Grace? Eu só queria, assim, você colocou muito bem a questão do SUS, né, o trabalho que é desenvolvido, os profissionais do SUS. Então, eu quero só ressaltar esta questão desta importância do SUS, como o SUS ele tem cuidado dos brasileiros, né, porque é de norte a sul, né? É o único sistema no mundo que trata, né, com esta, vamos colocar assim, com esta equidade, entre aspas aí, né, mas os profissionais buscam fazer o melhor. Né? É claro que nós precisamos de mais concursos, de mais profissionais, né? Sem dúvida. Precisamos valorizar, né, o nosso SUS e fazermos com que as pessoas entendam e que os brasileiros se unam para que o SUS melhore cada vez mais. Exatamente, né? E principalmente os profissionais de saúde, né? Os melhores profissionais de saúde se encontram no SUS, né? Nos serviços públicos, Sim, né? É onde tem pesquisa, né? Então, a gente valorizar a sociedade, né? Valorizar mais, né? O acho serviço que é público. muito importante, né? É, Muito importante mesmo. Agora vamos passar para as considerações finais. O nosso tempo está, né? é tanta coisa para falar, né? Dá Não, para eu quero. ficar aí. Dá para ficar aqui a noite inteira falando desse assunto que É eu verdade. amo, eu sou apaixonada, né? E tento fazer com que as pessoas também se apaixonem. E eu quero, assim, Esther, agradecer muito essa oportunidade de falar do meu trabalho, do trabalho dos meus colegas no hospital, no Fernandes Figueira, é, dessas crianças que às vezes elas estão invisíveis,
Então, a gente também não fica só na parte da assistência e da pesquisa, mas a gente também, junto com o assistente social, a gente luta pelos direitos dessas crianças, a gente briga por elas também, por essas famílias, a gente sabe das dificuldades, não é fácil, né? Assim, o meu trabalho é para que essas famílias se sintam cada vez mais apoiadas, acolhidas, tecnicamente, é, não só isso, mas afetivamente também, que a gente possa dar esse suporte, pelo menos esse suporte, né? Os outros a gente não pode, né? Financeiro, econômico, enfim, toda essa dificuldade de transporte, a gente liga para a prefeitura e briga com a prefeitura, né? Porque não trouxe o carro para a mãe, que absurdo, mas tem um limite também, a gente tem um limite de atuação, né? É. Mas o importante é que cada um faça a sua parte da melhor maneira possível, né? Eu tô assim, me esforço cada dia para fazer cada dia melhor e agradeço muito ao Instituto Fernandes Figueira pela enfermeira que eu me tornei, né? Eu acho que lá é uma escola. Você passou por lá, né? Você sabe disso que eu estou falando a verdade, é uma escola. Sempre que eu passo um residente lá, eu falo, olha, aproveita cada minuto aqui dentro, né? Então, Muito assim, conhecimento, é, então eu tento até hoje, eu aprendo todo dia. Eu aprendo com as mães, eu aprendo com as crianças, aprendo com os meus colegas, né? E agora eu estou aprendendo com você a fazer live, né? Então, assim, agradecer as pessoas que participaram. Se você quiser dar meu e-mail, meu contato, fique à vontade, tá? tá? É, Eu vou colocar a live depois no canal Saúde e Educação, Visão Holística, e vou colocar o seu e-mail, tá? isso. As pessoas quiserem é, entrar em contato contigo. Pergunta mais específica, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Tá, legal. E só uma curiosidade, em relação à cartilha que você falou que as famílias recebem, essa cartilha está online também? Não, Não? Tá, não. É até uma tá. boa ideia. A Opa, gente já pensou nós já pensamos nisso. faz uma ideia aí, né? Porque senão eu colocaria o link lá também. A gente tem a cartilha do exame de urodinâmica e tem a cartilha do cateterismo também. Ah, que legal. Muito bom, porque expande aí a questão dos cuidados, né? É, mais um elogio aí ao seu trabalho, né? Eu Obrigada. quero lhe agradecer, nós temos apenas 2 minutinhos, quero agradecer muito a sua participação. Logo que eu lhe fiz o convite, você de pronto aceitou, né? E esta troca é muito importante, e eu sei do valor que tem o seu trabalho, o Instituto Fernandes Figueiras, que é um local que realmente é de grande. é, os profissionais que passam ali, que trabalham ali, vamos colocar assim, têm um crescimento profissional muito grande. Assim, é sem palavras em termos disso, né? Até a Um doutora Juliana também está na live, eu quero agradecer a ela, também colaborando, fizemos a cartilha juntas. Ah, que legal. Então fica a sugestão para estar online. Isso, uma boa ideia, uma boa ideia. Então tá bom. Escrevi. Estamos gravando sim, vai estar logo mais no canal Saúde e Educação e também no Instagram, tá ok? Tá bom, muito bom mesmo. Muito obrigada e a todos que Muito nos obrigada. assistiram e que irão assistir, né? Deus abençoe. Tchau, boa noite, obrigada, viu? Tchau, Tchau. tchau.